Olá, amigos da Sistec, bem-vindos a mais um TJS. Eu sou Kleber Duval, levando até vocês, a partir de agora, informação com credibilidade. Vamos então aí conferir os destaques desta edição. Morre idoso atacado por abelhas em Itaipé, no Vale do Jequitinhonha. Grande operação policial em Manhuaçu apreende drogas e prende traficantes. Polícia Militar prende suspeito de assassinato em Ipanema. Vítima era egressa do sistema prisional. Motos batem de frente em estrada para São Domingos das Dores. Um dos condutores sai ferido. Golpes pela internet não param de aumentar. Por que tantas pessoas ainda caem neles? Confira em meu comentário de hoje na coluna direto da redação. Não se julgue tão inteligente, esperto e coisa e tal. A verdade é que ninguém está imune aos golpes que passaram a surgir com a expansão da internet. Há uma multidão que tem chorado lágrimas de fel por ter sido enganada em uma dessas maracutaias. E veja também, homem é preso por receptação de veículo furtado em Raul Soares. Carro era clonado. Estes e outros assuntos no TJS daqui a pouco. Olá, bem-vindos de volta ao TJS. Um homem foi preso na tarde desta quinta-feira no quilômetro 47 da MG 329, em trecho que passa por Raul Soares. Ele conduzia um veículo que havia sido furtado em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, há 2 anos, e que era clonado. Este veículo Fiat Linea foi apreendido pelos militares durante uma blitz na MG 329, em Raul Soares. De acordo com o tenente Artuso, os militares já sabiam que havia um carro clonado circulando e, com a operação realizada na rodovia, conseguiu-se identificar o veículo. O condutor do automóvel foi abordado durante a blitz e, depois de uma vistoria no veículo, foi constatado que o carro era clonado. Ele foi furtado em Contagem há 2 anos. Com técnicas de identificação veicular, a gente começou a olhar os números de identificadores de veículo e constatamos no local várias irregularidades. Fizemos contato com o condutor, ao checar o número do motor do veículo, ele falou que havia trocado o número do motor porque o motor havia sido fundido. Esse motor original do veículo estaria na cidade de uma fazenda, num sítiozinho às margens da BR-116, próximo à cidade de Santa Rita de Minas. No primeiro momento a gente tentou contato com esse veículo original que estaria em Belo Horizonte. A pessoa até fez contato com a gente agora e tirou foto do veículo que está estacionado em sua garagem, constatando assim que o veículo se tratava realmente de um clone. A gente queria aprofundar mais essa abordagem, pesquisar mais e ver qual seria aquele veículo mesmo que estava ali, que havia sido clonado, que a gente estava em circulação, que a gente abordou. A gente deslocou nesse local, nesse galpão, às margens da BR-116, antes de chegar em Santa Rita de Minas. Fizemos consulta pelo número de motor e essa consulta remeteu a um veículo das mesmas características, para tratar um Fiat Idea, linha de cor preta, que havia sido furtado na cidade de Contagem em 24 de 5 de 2021. O condutor do veículo contou aos policiais que comprou o carro de um indivíduo da cidade de Santa Rita de Minas. E diante dessas informações, o rapaz que estava conduzindo o veículo falou que comprou de um cidadão que mora em Santa Rita, Esse cidadão apresentou na delegacia, a gente está apresentando ele também preso à autoridade policial. E o veículo foi apreendido e removido para o pátio da empresa credenciada em Raul Soares. Esse motor também nós apreendemos e estamos entregando aqui na delegacia Polícia Civil de Caratinga.
De acordo com o tenente Artuso, a proprietária do veículo que teve a documentação replicada no processo de clonagem teria recebido 3 multas devido a infrações detectadas por radares em Caratinga. Porque esse veículo foi, a gente em consulta aqui, ele recebeu 3 autos de infração, 3 multas, né, em radares aqui na cidade de Caratinga, 2 em Caratinga e 1 em Inhapim. Acabou que essas autuações ficaram para o veículo original, né? E em tese ela foi vítima que ela teria em tese que arcar com essas despesas dessas multas que ela não cometeu. Com base num boletim de ocorrência nossa, ela pode fazer o recurso, né? Impetrar o recurso aí e com certeza vai ser acatado esse recurso porque foi uma infração que ela não cometeu. Que ela já mandou as fotos do veículo, já tem contato com ela por telefone e a gente vai fornecer para ela o boletim de ocorrência para ela ver os trâmites legais e o recurso dessas autuações indevidas, né? 2 motocicletas bateram de frente nesta quinta-feira na rodovia estadual LMG 823, entre São Domingos das Dores e Inhapim. Segundo informado, um dos condutores tentou se desviar de um buraco na pista, indo de encontro a outra moto. As motos envolvidas foram uma Twister e uma Pop 100. O condutor deste último veículo feriu-se com gravidade no joelho, apresentando ainda suspeita de fratura de fêmur. Já o piloto da Twister reclamava de fortes dores no peito. Ambos os condutores foram socorridos e conduzidos até o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga. Uma mulher que estava na garupa de uma das motos aparentemente não se machucou. A morte do idoso de 72 anos, picado por abelhas nesta quinta-feira, em Itaipé, no Vale do Jequitinhonha, contradisse o que havia informado a prefeitura da localidade, de que o homem não corria maiores riscos. Em nota, a administração municipal havia desmentido que a vítima estaria em estado grave, como haviam divulgado alguns veículos de comunicação. O óbito do idoso foi confirmado nesta sexta-feira. Ele recebeu picadas de dezenas de abelhas em uma praça do centro de Itaipé. Imagens que circularam na internet mostram a vítima tentando se proteger das picadas, enrolando-se em um saco plástico de lixo. Após algum tempo, o idoso ficou imóvel, deitado na rua, enrolado no saco. Pouco depois, ele foi socorrido com vida por apicultores usando trajes de proteção e fumaça para afastar as abelhas. Não se sabe ainda o que ocasionou o ataque dos insetos. Presume-se que o enxame que atacou as pessoas em Itaipé seja formado por cerca de 10.000 abelhas africanas que formaram uma colmeia na cidade. Veja a seguir: grande operação policial em Manhuaçu apreende drogas e prende traficantes. Vamos lá, voltando com o TJS. Uma grande operação policial com a prisão de 13 pessoas e a apreensão de 120 pedras de crack, porções de outras drogas, munições e R$ 962 em dinheiro movimentou a vizinha Manhuaçu nesta quinta-feira. A Operação Balaústres, em referência à comunidade em que aconteceu, teve como objetivo combater o tráfico de drogas e empregou 70 viaturas e 25 policiais militares. Manhuaçu tem vivido nos últimos anos intensa violência causada por disputas por pontos de tráfico na cidade, com repercussões até na localidade vizinha de Simonésia, onde ocorreram ultimamente assassinatos em série. A Operação Balaústres foi mais um esforço da Polícia Militar no combate à onda de atentados relacionados ao tráfico de drogas naquela região. O comandante do 11º Batalhão da Polícia Militar de Manhuaçu, Tenente Coronel Luciano Reis, supervisionou toda a operação. Uma ação de repressão qualificada das polícias aqui em Manhuaçu, eles acharam um campo fértil em Simonésia.
E ali tinham pessoas ligadas a esses grupos aqui, não é que pessoas aqui direcionaram para lá na sua totalidade, mas tinham pessoas lá que eram ramificações, grupos lá que eram ramificações dessas quadrilhas aqui de Manhuaçu. Então, eles acabam, né, como se a gente puder fazer uma analogia, como se fosse um consórcio do crime, aqui em Simonésia. Então, as ações da Polícia Militar, as ações da Polícia Civil, a gente é bom exaltar, né, que há uma operação em andamento da Polícia Civil em Simonésia, ou seja, são as polícias sufocando o tráfico de drogas, porque esse tráfico de drogas ele acabou por fomentar muita violência na cidade, sobretudo aí no ano de 2021, e fomentando aí no início do ano na cidade de Simonésia. Várias pessoas que estavam na prática de traficância, na prática do tráfico aqui em Manhuaçu. Olha, o trabalho da polícia não para, né? O policiamento continua sendo realizado, monitoramento continua. O trabalho da polícia nunca para, né? A gente não é porque foi feita essa prisão agora que vamos abandonar o local, vamos deixar isso de lado, de forma alguma, né? E não é só aqui, é na cidade toda que o policiamento é feito. A gente tem o policiamento, obviamente, voltado para o público ordeiro, né, para manter aquela sensação de segurança, mas também temos as operações repressivas, como esta, né, foi feita hoje, e várias outras com certeza serão realizadas. E os golpes pela internet não param. Apesar de todos os avisos, muita gente continua caindo na conversa dos estelionatários. Por quê? Este é o tema de meu comentário de hoje, na coluna Direto da Redação. O brasileiro hoje é roubado de todos os lados. Como se não bastasse a turma do andar de cima, há muita gente de menor patente que também anda se dedicando cada vez mais à arte de enganar as pessoas. Uma arte, claro, que não merece nenhum aplauso. Não se julgue tão inteligente, esperto e coisa e tal. A verdade é que ninguém está imune aos golpes que passaram a surgir com a expansão da internet. Há uma multidão que tem chorado lágrimas de fel por ter sido enganada em uma dessas maracutaias. Posso dizer que sou um felizardo por não ter sido ainda ludibriado por um desses malandros das redes sociais. Não atendo nenhum número desconhecido, ainda mais se for de fora. Se o papo envolver dinheiro, só acredito naquilo que me seja passado de viva voz. Nada de textinho de WhatsApp, não. Repassar dados pessoais sem ter certeza de quem os está recebendo? Nem pensar. Não dou chance para o azar, porque sei que se bobear, poderei ser hipnotizado pelo canto da sereia e morrerei afogado. Falando em canto da sereia, um dos maiores motivos das pessoas caírem em golpes pela internet é acreditar em oportunidades imperdíveis que aparecem de repente, como o carro que está sendo oferecido por um preço muito abaixo do normal, uma viagem dos sonhos gastando quase nada, emprego com salário de R$1.000 por dia. Há quem creia, porque o que não falta aos golpistas é boa lábia e boas estratégias. E se a oferta de benefícios e vantagens não funciona, os criminosos não têm vergonha em apelar para os nossos sentimentos. Às vezes fingem se passar por um amigo ou parente em situação de aperto. Testam nossa compaixão. E nesses casos, sempre há um pedido de dinheiro. Aí é hora de ligar o sinal de alerta. É incrível a quantidade de pessoas que caem nesse tipo de conversa, mesmo sabendo-se de tantos que foram e continuam sendo enganados por ele. Se as ruas das cidades do Brasil falassem, ficaríamos atordoados em saber quantos andam para lá e para cá, soltos como passarinhos na floresta, prestes a aplicar o próximo golpe. O crime de estelionato é considerado de menor poder ofensivo e, por isso, não prevê penas altas de prisão, muito pelo contrário. Assim, devemos ter em mente que convivemos lado a lado com criminosos todos os dias. Em um mundo assim, não há outro recurso, senão exercitar mais a fundo a nossa mineirice. E isso se resume a uma palavra:
desconfiar. Porque você sabe, estamos por nossa conta. Um adolescente de 13 anos foi apreendido nesta quinta-feira no distrito de Cachoeira do Vale, em Timóteo, no Vale do Aço, após roubar uma mulher. O infrator invadiu a casa da vítima, de 51 anos, pulando a janela do banheiro. Armando-se de uma faca de cozinha que encontrou no local, ele rendeu a mulher e conseguiu achar no imóvel R$2.000 que estavam guardados. Ele foi desarmado pela vítima quando encostou a faca no pescoço dela, exigindo mais dinheiro. O adolescente fugiu, levando os R$2.000. Mesmo com o rosto encoberto por uma camisa, ele foi reconhecido pela senhora atacada. Com isso, a polícia militar não teve dificuldades em localizá-lo. O menor foi apreendido na casa dele. Parte do dinheiro roubado, R$481, escondida debaixo do colchão do quarto do adolescente, foi recuperada pela polícia. E agora, que tal falarmos sobre a deliciosa comida mineira, que atrai gente de todo lugar? Um projeto do IEFA, Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico, quer transformar o modo de fazer a comida mineira em patrimônio imaterial. Pão de queijo, feijão tropeiro, tutua mineira, frango com quiabo, ora pronobis, feijoada, fogão de lenha, tradições seculares que dão um toque único e colocam a culinária feita em Minas como um dos nossos maiores atrativos turísticos e culturais. Para se ter uma ideia, atualmente 30% do turismo feito em Minas tem como motivação a gastronomia. Transformar a culinária mineira em patrimônio também é um importantíssimo passo para um resgate histórico. Mergulhar nessa riquíssima variedade faz parte de um projeto coordenado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico, instituições e empresas parceiras. Neste fórum, que também tem a participação de chefes de cozinha e agricultores familiares, são apresentadas propostas para ampliação do conhecimento sobre a cultura e a culinária no Estado, e a preservação dos costumes, ingredientes e até sabores ameaçados de extinção. O ponto de partida para esse amplo estudo, que visa transformar o modo de fazer a cozinha mineira em patrimônio imaterial, foram os tradicionais moinhos de farinha. Nossa equipe de pesquisa identificou que mais de 40% dos bens registrados pelos municípios perpassavam de algum modo o sistema culinário do milho e da mandioca. Então vamos começar esse processo da cozinha mineira pelos sistemas culinários do milho e da mandioca, mas teremos inúmeros desdobramentos porque a nossa cozinha é muito ampla e muito diversa. Comida que atrai o turismo e, consequentemente, gera mais emprego e renda para as famílias e movimenta a economia mineira. Não tem erro, uma solução simples, bem ao estilo mineiro de nossos chefes de cozinha e cozinheiros. A cozinha de Minas é tradição conhecida no mundo inteiro. Então isso, além de fomentar os segmentos todos ligados à cozinha, vai trazer mais turista para Minas. E esse é um grande gancho, você entendeu? Acho que vale a pena demais. É a valorização não só do profissional que atua nas nossas cozinhas, mas também dos fornecedores, dos nossos produtos, dos nossos insumos. A cozinha, sem eles, ela não consegue subsistir. Então, isso valoriza toda essa cadeia, esses pequenos produtores, essas pequenas formas de um artesanato gastronômico que a gente tem no estado inteiro. Não podemos esquecer também que a comida mineira revela a formação da identidade do povo mineiro. Quem são os mineiros? Como que o mineiro se enxerga? Como que ele se apresenta para as demais culturas e como que o mineiro se formou enquanto uma cultura, né? Nós tivemos aí presença de povos originários, uma presença africana muito significativa na nossa cultura e, obviamente, na cozinha mineira também. E como diz o ditado popular, se você vem a Minas e não experimenta a comida daqui, você não veio a Minas. Trem. Ok, vamos saber agora como ficará o tempo em Caratinga região neste fim de semana.
De acordo com o site Clima Tempo, a previsão para este fim de semana para Caratinga e região é sol com algumas nuvens e não chove. Em Ipatinga, a mínima deve atingir os 23 graus e a máxima 34 graus. Em Piedade de Caratinga, os termômetros devem variar entre 20 graus e 32 graus. Já em Bom Jesus do Galho, as temperaturas devem ficar entre 20 graus e 33 graus. Para Caratinga, a mínima deve atingir os 20 graus e a máxima 32 graus. Veja a seguir alimentos ricos em probióticos. Saiba mais sobre as bactérias do bem, que ajudam a combater a falta de energia. Probióticos. Para quem não sabe, assim são chamados os micro-organismos que fazem bem à saúde humana. Dentre os benefícios está a capacidade de repor energia. E eles estão presentes também em alguns alimentos. Veja na reportagem da nossa parceira NTV Patos de Minas. O tempo todo, o nosso intestino, assim como os demais órgãos do corpo humano, se comunica diretamente com o cérebro. Ou seja, o seu bom funcionamento é que vai mandar as informações que indicam como nos sentimos frente às atividades diárias. Então, se o intestino vai mal, tudo vai mal. Essa ligação do intestino eixo-cérebro vai dizer isso. Então, a nossa alimentação ela é indispensável para a geração de energia, de ânimo, de bem-estar, de felicidade, produção de hormônio de prazer, de bem-estar, produção de algumas vitaminas que estão relacionadas com o metabolismo energético. Então, é importantíssimo que a gente cuide bem desse intestino. Daí a necessidade de saber escolher o que comemos para auxiliar no desempenho e funcionalidade intestinal que impactam de forma significativa em nossa vida. Quando a gente se alimenta mal, há um desequilíbrio desse intestino, há um desequilíbrio das bactérias que estão colonizando ali nosso intestino. Então, se a gente tem uma maior quantidade de bactérias ruins, tudo relacionado à nossa saúde vai mal, desde o nosso sistema imunológico até algumas doenças como obesidade. Então, se a gente se alimenta bem, alimenta as bactérias boas, a gente tem mais imunidade, tem produção de vitaminas do complexo B no nosso intestino que vão estar relacionados ali com o metabolismo energético, produção do hormônio que eu comentei, da felicidade, do bem-estar, que vai estar ali diretamente ligado com o nosso cérebro e aí a nossa saúde no geral. Sobre os excessos alimentares que geralmente cometemos nas festas ou durante os fins de semana, a nutricionista orienta que nestas situações é preciso traçar as estratégias para colonizar as chamadas bactérias do bem. Beber bastante líquido, se alimentar bem comendo bastante frutas, verduras, legumes e principalmente aqueles alimentos que vão ter uma ação mais direta, que são os alimentos que são ricos em fibras prebióticas, como por exemplo a banana verde, a aveia, o psyllium, a chia, a linhaça. Esses alimentos também podem ajudar a prevenir outros problemas causados ao corpo. Ele pode prevenir várias doenças como obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, eles controlam a glicemia no sangue, então eles auxiliam na saciedade. Então, se você se alimenta desses alimentos, você tende a comer menos, que é uma prevenção de obesidade, prevenção de doenças cardiovasculares, diabetes, todas essas doenças que estão relacionadas com a má alimentação. A nutricionista Gisele Xavier explica que alguns deles são ainda mais importantes na rotina alimentar, que podem ser utilizados de formas diversas. Um alimento coringa, nesse caso, é a banana verde. Então, ela tem uma quantidade muito grande de fibras prebióticas. Você pode incluí-la na alimentação adicionando rodelas de banana verde nos sucos, em shakes, em saladas. Você pode também preparar farinha de banana verde e adicionar as preparações como bolos, pães e biscoitos. Há também a batata Yacon, que ela é interessantíssima como fibra prebiótica, abaixa a glicemia do sangue, você pode fazer ela raladinha e colocar em saladas também. Então, esses dois alimentos são coringas, que são prebióticos, que vão auxiliar em todo o funcionamento intestinal. Um jovem foi morto por disparos de arma de fogo enquanto trabalhava na tarde desta quinta-feira, 23, em Ipanema. Um indivíduo suspeito de participar do crime
foi preso e outro se encontra foragido. A vítima do assassinato era egressa do sistema prisional e possuía liberdade vigiada com o uso de tornozeleira eletrônica. Ela havia sido condenada por tráfico de drogas e foi morta enquanto trabalhava em Ipanema. De acordo com o tenente Anderson, 2 homens em uma motocicleta dispararam cerca de 7 tiros contra a vítima. A vítima foi um egresso do sistema prisional, era um conhecido da Polícia Militar, ele estava em liberdade, mas ele ainda utilizava a tornozeleira. Ele era oriundo do crime de tráfico de drogas, e ele estava no trabalho, ele tem que ter uma ocupação lícita, ele procurou se ocupar com serviço de pedreiro, e ele foi vitimado ontem, em torno de 7 disparos, foi utilizado munição calibre 9mm, e inicialmente a informação que nós tivemos é que foram 2 autores que eles fugiram em motocicleta. Nos levantamentos sobre essa situação, nós identificamos que esses autores poderiam ter praticado um mesmo homicídio no dia 10 de março. Então nós conseguimos filtrar essa informação. No dia 10 de março nós tínhamos diversas possibilidades de autores. Então com as informações do segundo homicídio nós conseguimos filtrar e ver a possibilidade que o homicídio acontecido em 10 de março foi o mesmo, com os mesmos autores que aconteceram na data de ontem. Foi utilizada a munição do mesmo calibre, foi utilizada a motocicleta, ambas as situações. Então, todas essas informações que nós conseguimos colher nos direcionou aos autores. Um dos autores nós estamos prendendo hoje. O outro que nós identificamos está foragido, e a pessoa que nós trouxemos presa aqui na outra situação, ele está sendo preso por receptação. Porque na hora que foi visualizado esse autor, iniciou-se a perseguição, ele fugiu inicialmente e o veículo que estava com eles é um veículo clonado. O veículo foi roubado na cidade de São Paulo, na verdade na cidade de Pirassununga, no estado de São Paulo, e estava com a placa de Belo Horizonte. Conseguimos fazer essa consulta e inicialmente ele falou assim que o rapaz fugiu porque estava portando droga. Eu até questionei e falei assim, o usuário de droga normalmente não foge à polícia, tem algo a mais. O que chamou a atenção para a gente verificar o veículo e identificamos que ele era clonado. Com isso, ele negou, como sempre, o que é esperado. Normalmente, quem nega e quem mente é muito mais beneficiado do que quem confessa. Ele sabendo, eles conhecendo como é que funciona o sistema prisional, algumas leis. Então ele se valeu dessa situação, negando tudo. Não confirmou nada do que nós tentamos esclarecer, mas todas as informações que escolhemos, direciona a eles. Não tira... pode ser que entre um outro indivíduo que possa ter colaborado, mas quem está sendo preso teria motivação suficiente para retirar a vida dos 2 indivíduos que nós tivemos recentemente. Teve 2 situações de homicídio em Ipanema. Segundo ainda Tenente Anderson, um dos desdobramentos do assassinato do homem em Ipanema foi a fuga de um irmão dele que estava preso. O irmão do egresso falecido na data de ontem foi levado por agentes da APAC para acompanhar o velório. Ele fugiu, As informações que os agentes passaram para o delegado, eu não tive acesso ainda, mas fato é que esses agentes levaram ele para participar do velório e esse rapaz, que é muito perigoso, ele fugiu. E talvez nós tenhamos alguns desdobramentos sobre possibilidade de vingança, porque o irmão dele ficou muito insatisfeito, chateado e o rapaz é bastante agressivo. Então talvez nós vamos ter um pouquinho de preocupação com esse indivíduo em situações próximas. Olha, e vem aí mais uma feijoada beneficente do Lar dos Idosos Monsenhor Rocha de Caratinga. O evento é sempre esperado devido à qualidade da comida e também por ser uma oportunidade para todos ajudarem na manutenção dessa importante instituição. Confira na reportagem da TV UNEC. O Lar dos Idosos Monsenhor Rocha foi fundado em 1987. São quase 35 anos dedicados a um relevante trabalho social que leva cuidado, atenção e carinho aos mais necessitados. A instituição de longa permanência fica situada na Rua Deputado Dênio Moreira de Carvalho, no bairro Santa Cruz, em Caratinga, e é considerada exemplo quando o assunto é servir ao próximo. Seu Sebastião residia em Caratinga, mas é nascido na região de Bom Jesus do Galho. Aos 80 anos,
e desde 2020 em regime de internato no local. O aposentado é só elogios ao tratamento recebido no lar dos idosos. Eu sou bem tratado, eu vim para aqui em estado de saúde, eu caí, quebrei o fêmur, e aí me trouxeram eu para aqui para o asilo. Eu não tenho nada a reclamar aqui, não. Todos aqui, tanto faz funcionários e funcionárias, eles fazem tudo que pode para me proteger e proteger os meus colegas. Todos aqui, plantão 24 horas, precisou de localizar de deslocar com o paciente, eles deslocam. Eles ficam 24 horas à nossa disposição. Ex-moradora do Córrego da Água Santa, distrito de Dom Lara, Dona Felícia reside na instituição há 10 anos. A aposentada também afirma não ter do que se queixar em relação à assistência recebida no lar dos idosos. Os pais deles são bons. Eles trabalham bem, sempre tratam da gente bem, cuidam da gente. É bom o tratamento aqui. O tempo todo que eu estou aqui, não tem reclamação nenhuma, não. Basicamente, a entidade assistencial sobrevive, dentre outras fontes de arrecadação, de doações, e as despesas são altas. Atualmente, são aproximadamente 80 assistidos. A instituição atua sem fins lucrativos e ainda conta com equipes de colaboradores remunerados, que dão total suporte às atividades do dia a dia. É um local de acolhimento para idosos carentes. Muitas vezes a gente recebe aqui idosos que não têm sequer assim, uma referência familiar, nem que seja de um primo longe. E muitas vezes está em situação de rua, né? E desabrigado, às vezes muito doente por estar realmente nessa situação. Então, assim, esse trabalho é muito importante, né? Porque trata-se, né, da vida do ser humano, de estar acolhendo alguém. A gente aprende a conviver com o gosto deles, a atender aquilo que eles acham primordial. Talvez não seja para a gente o que eles gostam. Talvez para a gente é uma coisa banal, uma coisa simples, sem valor, mas que para eles tem muito valor. Então a gente aprende a viver, né, a realidade deles. Como forma de auxiliar nos custos, uma das opções é promover, além de outras iniciativas, eventos especiais. Um deles, que já é uma tradição da casa, é a feijoada beneficente, que ocorre anualmente. A ação, que possui o intuito de angariar fundos, acontece no domingo, dia 30 de abril, de 11 da manhã às 2 da tarde. Além de poder degustar uma das feijoadas mais bem preparadas e saborosas da região, quem participar estará contribuindo de forma significativa com a causa. Já estamos começando a mobilizar a sociedade para realizar a feijoada. Então esperamos que a sociedade esteja aqui no dia 30 de abril, das 11 às 14 horas, saboreando com nós mais uma feijoada. A pessoa pode saborear aqui e pode levar para casa. A gente acha importante saborear aqui porque eles veem o nosso trabalho. E daquele momento de confraternizar com todo mundo, com quem é vicentino, quem não é, os visitantes, temos show, né? Então eu acho que sim. Do jeito que a pessoa se sentir melhor. Quiser comprar para levar para casa ou ficar aqui, nós agradecemos a presença de cada um. Este é o Lar dos Idosos Monsenhor Rocha de Caratinga, que como forma de gratidão, retribui e faz muito para seus assistidos, para quem já fez tanto por todos nós. E nós estamos aqui na luta, é uma obra difícil, né? Uma obra social que sempre é difícil. Com muita dificuldade, nós estamos indo, estamos vencendo. Na luta com a nossa diretoria, com nossos funcionários, com nossos servidores, cuidando dos idosos. Um professor de educação física de 37 anos
foi preso preventivamente nesta quinta-feira em Coroaci, cidade do leste de Minas, por suspeita de abuso sexual contra algumas de suas alunas, todas com idade abaixo dos 14 anos de idade. Seriam 4 vítimas até agora. As investigações sobre o caso começaram em novembro do ano passado. Nessa mesma data, a Polícia Civil esteve na casa do professor recolhendo material para investigação. As vítimas disseram que o professor tinha o hábito de passar a mão nelas. O acusado, que foi afastado da escola em que trabalhava desde o início das investigações, ficou em silêncio em relação às denúncias. A prisão preventiva dele foi feita em cumprimento a um mandado expedido pela Justiça. Muito obrigado pela companhia. Estamos encerrando esta edição do TJS. A todos um abraço, bom final de semana e até a próxima.